é uma consultoria que, no mundo hoje, ela é a mais renomada. Então, como esse conhecimento faz muita diferença, eu tenho o maior prazer em estar aqui compartilhando com vocês sobre isso nessa noite de segunda-feira e fazer o trabalho que eu faço. Existem pilares muito importantes do jeito de ser, como visão, como propósito. Hoje eu nem trabalho mais com missão, tá? Só faço missão quando o dono da empresa faz questão. Eu tenho uma cliente que eu fiz projeto ano passado, ela quis fazer, a gente faz. Mas hoje eu já trabalho com visão, propósito e cultura. Propósito, por que a minha empresa nasceu? Visão. Eu trago de uma forma diferente de todo mundo que vocês conhecem. Como eu falei para vocês, eu tive com grandes nomes do mundo da gestão. Eu estudei 3 vezes com Jim Collins, eu estudei com Peter Senge, eu estudo neurociência há 12 anos, inclusive todo o meu trabalho é baseado na neurociência. Então, é o que tem de mais moderno no mundo. Rancharan, ixi, é uma infinidade de gente. Já fiz curso com o Simon Sinek, que tem o vídeo, um dos 10 vídeos mais vistos no TED do mundo. Eu fiz curso com ele para ensinar propósito. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui é um extrato, né? Porque a gente tem um horário contado do que tem de mais moderno no mundo e as descobertas da ciência. Hoje a gente vai se focar no jeito de ser. Então, como eu falei para vocês, propósito, visão, valores e cultura, tá? Todo o trabalho que eu faço, ele é baseado na neurociência e em vários pilares. Então, eu busco conhecimento na filosofia, na psicologia, na psicanálise, na administração, e tudo trazendo para o mundo atual, porque todo mundo menciona muito, por exemplo, Peter Drucker, né? Que ele tem uma famosa frase que a estratégia come a cultura no café da manhã. Peter Drucker é do século passado. E hoje, essa frase dele é boa? É. Só que eu acrescento, a cultura come a estratégia no café da manhã, no lanche, no almoço e no jantar. E a gente vai ver por que isso é tão forte no dia de hoje. A razão é muito simples. Por que vocês acham que se fala tanto em cultura no mundo de hoje? Esse é um tema que ganhou cada vez mais relevância. Eu fui a primeira executiva no Brasil a sentar numa cadeira que tinha o título de cultura. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês, é conhecimento e prática, conhecimento e prática. Fala tanto em cultura hoje por uma razão, porque o mundo é imprevisível. Imprevisível. Século passado, a gente tinha, as coisas andavam assim, numa linha mais reta, e as coisas demoravam a mudar. No mundo de hoje, a gente lida com a imprevisibilidade. Então, a cultura passou a ser o maior ativo das empresas de sucesso. Tem coisa aqui no chat, deixa eu ver. Ô, Carla, é que o slide não está passando. Ah, não? Ah, eu Não. não tinha visto. Ele ficou, Quando der um pau aqui, vocês me avisam. Deixa eu fazer de novo, então. ele ficou aí no primeiro slide. Deixa eu ver se vai agora. Foi? Passou? Agora sim. Agora sim. Agora sim. Então tá, Agora, tudo quando bem. você passar, passa aqui para a gente, porque antes não estava compartilhado com a gente. Tá bom. Quando der algum problema assim, me avisa, por favor, tá bom? Posso contar com vocês? Obrigada. Então, se fala muito de cultura hoje porque a gente vive um mundo imprevisível que muda o tempo todo. Antes você tinha uma cultura na empresa e ela podia sobreviver trazendo resultado por 10, 15 anos. Hoje isso não acontece mais. Um grande equívoco que existe em torno do tema de cultura é que as pessoas acham que cultura não se muda. Muda sim. E eu vou mostrar para vocês que muda, tá? Mas antes eu quero falar dos 5 mitos. Existem um monte, hoje eu separei 5 mitos para trazer para vocês em torno do tema de cultura empresarial. Primeiro é esse, que a cultura não se muda, ela muda sim. É fácil? Não. É desafiador? É. Vale a pena? Muito, porque traz muito resultado. Nós estamos falando de negócio aqui.
Segundo mito, cultura é coisa de empresa grande. Como eu falei para vocês no início, nada disso. Uma empresa pequena tem cultura, uma empresa média tem cultura, na sua casa tem cultura, né? E a gente vê isso claramente quando você vai na casa de um amigo, por exemplo, você vai entrar lá, se você vê e tiver vários convidados, se os convidados começarem a abrir a porta da geladeira, você vai ver que é possível abrir a porta da geladeira nessa casa. E isso é cultura da casa, tá? Cultura custa muito dinheiro, besteira. Ah, com dinheiro dá para fazer coisas muito legais? Claro que dá. Mas mais importante do que dinheiro é a gestão e a estratégia. Vou dar um exemplo para vocês já, como pode ser muito barato começar cultura. Eu vou dar já esse exemplo. Amazon. A Amazon é fácil de falar porque todo mundo conhece a Amazon. Jeff Bezos, há mais de 30 anos, quando ele começou a Amazon, ele decidiu que a Amazon teria uma cultura de obsessão pelo cliente. Por que ele fez isso, Carla? Porque ele tinha conhecimento. Ele trabalhava em Nova York e ele estava num lugar que tinha acesso a muito conhecimento. Aliás, começou a se propagar a cultura nos Estados Unidos. E ele definiu outra coisa, que todo mundo que viesse a trabalhar na Amazon teria que ser protagonista, ter o senso de dono. E um dos ícones da cultura da Amazon é uma cadeira vazia. Custa dinheiro? Não. A Amazon tem como símbolo da sua cultura de obsessão pelo cliente a cadeira vazia. O que significa? O que Jeff Bezos fez a vida inteira na Amazon? Hoje ele não está mais na presidência executiva da empresa. Toda reunião tinha uma cadeira vazia junto com eles. Essa era a cadeira do cliente. Quando eles tomavam uma decisão na sala de reunião, ele virava para a cadeira, convidava todo mundo da reunião a olhar para a cadeira e falar: essa decisão que a gente tomou é boa para o cliente que está sentado nessa cadeira? Isso é um símbolo da cultura. E esse é um exemplo de que não custa dinheiro. Inclusive, a Amazon, nos seus 6 primeiros anos, não entregou $1, né, de resultado. Mas o Jeff Bezos se manteve, e ele mantém a cultura de obsessão pelo cliente, não porque ele não faz análise, mas é porque ela vem se mantendo, vem se provando que essa é a escolha certa para a Amazon. Em todas as paradas que eles fazem para fazer planejamento estratégico, eles olham para a cultura. Cultura é coisa de RH. Esse é um mito gigante, porque muitos processos de transformação de cultura naufragam. A cultura tem que estar entre as suas prioridades, entre as 3 prioridades do dono, dona ou do presidente da empresa. RH tem um papel super importante. RH vai apoiar, vai ajudar a implementar, mas você que está me assistindo agora tem que ter consciência de como fazer a gestão da cultura. Até porque, gente, aqui entre nós, eu fui diretora de RH. Eu já dei aula em RH estratégico. O nível do RH na maioria das empresas no mercado é muito baixo. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu conheço muito bem. O RH vem de uma história onde até ontem ele era departamento pessoal, ele não sabe pensar estratégia. E cultura é estratégia. Por isso que não é coisa de RH. Tem RH bom por aí? Tem muitos. Eu tenho uma cliente maravilhosa, 2, 3, mas não é o comum da gente encontrar no mercado. Outra coisa do porquê que as culturas dão errado, de achar que você ter um quadro de valores na parede, isso resolve tudo. Resolve nada. Se resolvesse, toda empresa que tem um quadro na parede não teria problema de turnover, não teria problema de processo trabalhista, não teria problema de perda de cliente, não teria problema de market share. Por que as empresas têm quadros de valores na parede e continuam tendo problemas como esse? Porque não é isso que resolve. É importante os valores? Muito. Mas eles são uma pontinha dessa história de cultura. Tá?
Porque a cultura ela é uma decisão de negócio. E o que é uma cultura saudável, Carla? É a cultura que entrega o seu resultado. É isso. Você precisa saber aonde você quer chegar, quais são os objetivos de negócio da sua empresa. Depois de você ter os objetivos de negócio, e parece estranho falar isso, mas eu me deparo, vira e mexe com clientes, empresas médias, que não têm clareza do seu conjunto de objetivos. Objetivo de negócio pode ser tanto financeiros quanto os qualitativos. Qualitativo, engajamento de colaborador, satisfação de cliente. Isso são objetivos qualitativos. Dependendo do teu negócio, índice de segurança. Então, você tem que ter os objetivos de negócio definidos e aí você escolhe qual é a cultura que a sua empresa precisa para chegar nesse objetivo de negócio. Tá? Valores são o coração da cultura. Eles correspondem ao que é importante para a empresa e devem ser considerados guia nas decisões. Agora, por que os valores não dão conta da cultura? Porque ele está aqui, ó. A gente não vê como as pessoas tomam decisão. A gente vai ver a cultura da empresa no comportamento das pessoas. Essa é uma grande diferença. E um outro problema do porquê muitas empresas não conseguem ter sucesso no processo de cultura é porque não fazem a decisão alinhada aos objetivos de negócio. Essa é a grande diferença que eu trago no meu trabalho e por isso que eu trago tanto resultado para as empresas que são minhas clientes. Passando rapidamente pelos valores, eu não vou me estender aqui, porque eu escolhi outros assuntos para a gente falar, mas tem uma coisa muito importante que eu quero trazer sobre valores para vocês. É importante definir qual é a hierarquia de valores. Porque vamos imaginar uma empresa que tem lá 7 valores, por exemplo. Na hora que o bicho pega, o que o funcionário escolhe? Um exemplo que eu trago aqui é uma empresa que tem, por exemplo, uma linha de produção atrasada. E essa empresa tem como valor qualidade e entregar no prazo. Por exemplo, a linha de produção está atrasada. O que o colaborador toma de decisão nessa hora, se tem esses 2 valores? Alguém tem ideia? Vai o que tiver o primeiro na lista lá dos valores. Isso. É isso aí, Dilonei. Por isso que é importante a hierarquia. E esse é outro erro que a maioria das empresas cometem, não ter clareza da hierarquia de valores. Claro que no dia a dia, quando as coisas estão rolando normal, a gente precisa ter todos os valores sendo praticados. Mas na hora que o bicho pega, o teu funcionário, o teu colaborador tem que saber tomar decisão quando você não estiver por perto. E quando você tem uma cultura clara e praticada e que você faz gestão, isso te dá liberdade, inclusive, para você não ficar refém da empresa e ficar lá apagando incêndio o tempo todo. Tá? E outra coisa importante que eu quero trazer para vocês e desmistificar, esse é outro mito de cultura, que a gente não tem que saber dizer qual é a nossa cultura. Então, é muito comum eu chegar nas empresas e falar assim, qual é a sua cultura? As pessoas me apresentam o quadro de valores. Não é isso. Você tem que saber falar da sua cultura. Se eu chegar hoje na sua empresa, encostar lá num colaborador e você não estiver por perto e perguntar como as coisas funcionam aqui, e o que eles me disserem é a sua cultura. Quanto mais vocês souberem articular o nome da sua cultura, mais os seus funcionários vão aprender sobre ela. E isso é outra coisa que as empresas que não conhecem o que eu ensino cometem de erro. E por que ela é a arma secreta das empresas de sucesso? Alguém se fez essa pergunta quando leu o título da mentoria hoje? Porque ela é a arma secreta? É. Eu acho que ela que conduz os comportamentos, né?
É isso, mas É especialmente... que vai direcionar os resultados, né? Os colaboradores vão direcionar o resultado de acordo com a cultura. Porque não tem como reproduzir. Isso, Jorge. A gente não copia cultura. No mundo tecnológico de hoje, produto e serviço é facilmente copiável. Cultura, não. Dá para você modelar, por exemplo, o que eu trouxe aqui da cadeira vazia da Amazon. Se você escolher que a sua empresa vai ter cultura de foco do cliente, ou obsessão pelo cliente, dá para você reproduzir a cadeira vazia? Claro que dá. A gente pode modelar algumas questões, mas igual nenhuma será. E a cultura é aquilo que os seus colaboradores falam da sua empresa e é o que os seus clientes falam da sua empresa. É como eles percebem, como eles se relacionam com a sua empresa, que é a cultura. A Amazon, todo mundo tentou copiar a Amazon. Inclusive, no Brasil, eu até fico triste de falar sobre isso, né? A Livraria Cultura e a Livraria Saraiva também abriram seus e-commerces. Elas também tinham acesso à tecnologia, prédios bonitos, e as duas quebraram. Por quê? Cultura. Não foi tecnologia. Foi a cultura e a mentalidade de vítima pautada lá. Eu li uma reportagem em 2014 do filho dos fundadores, né, dos RETs, que 2014, se vocês lembrarem, a gente estava entrando no auge da crise econômica no Brasil, que, né, a maior crise que a gente tinha tido até então. E ele deu uma reportagem falando que a cultura estava com problemas financeiros por conta do governo. Isso é um exemplo clássico de um dono de negócio que não se dá conta que está pensando como vítima. É verdade que teve crise? É verdade. Eu não mudo a crise, eu só mudo como eu lido com a crise. Gente, é tão poderoso, mas é tão poderoso isso, que isso muda o resultado de qualquer empresa se você implanta na sua empresa e em você. E parte de um princípio para você aceitar que é a humildade, de que tem coisas que você não sabe ainda e que você precisa aprender. Aliás, vocês têm esse princípio porque estão aqui nessa mentoria. Mas tem muita coisa para aprender sobre esse tema, porque a gente vai escorregar e cair na vítima, porque a gente nasce vítima, lembra? Então, de vez em quando, ela aparece. Só que quanto mais consciência eu tenho, eu aprendo sobre esse tema, mais eu consigo lidar quando a vítima aparece. Tá? Opa! Ô, Carla, Oi? poderia dizer que a cultura é um comportamento inconsciente de um time? Dilonei, é inconsciente quando eu não faço gestão e quando eu não tenho a cultura de forma estratégica. E que ela pode ser implantada de maneira intuitiva ou de maneira consciente. Intuitiva, ela não é virtuosa. Eu não conheço cultura que se perpetue de forma intuitiva e que vai lidar com as intempéries do mundo dessa imprevisibilidade. Intuitiva é quando não foi implantada de maneira consciente, que aí ela acaba tendo uma cultura fraca. Acaba tendo uma cultura fraca. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, trazer um case da Microsoft. Todo mundo também conhece, é fácil de falar da Microsoft. Quando eu pergunto para as pessoas, que cultura vocês acham que tem na Microsoft? Alguém arrisca? Em poucas palavras? Inovação. Inovação. Quem falou, Lucas? Isso. Quem mais? É comum isso, Lucas. E eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a Microsoft. Quando o Satya Nadella assumiu a presidência da Microsoft em 2014, ele declarou para os acionistas que ele só aceitaria o cargo de presidente executivo da Microsoft
Se ele pudesse transformar a cultura, essa seria a única prioridade dele. Vocês encontram isso na internet. Uma prioridade. Por que será que um cara que assume a presidência de uma empresa como a Microsoft coloca que vai ter uma única prioridade, a cultura? Porque deve dar algum resultado, né? E aí ele decidiu renovar a cultura organizacional da Microsoft. O que acontecia com a Microsoft? A situação lá antes dele assumir. A inovação sendo substituída pela burocracia, trabalho em equipe substituído pela politicagem, hierarquia tinha ganhado espaço e tinha eclipsado toda a espontaneidade e criatividade das pessoas. O foco estava no produto e no Windows. Por quê? Era a vaca leiteira. A empresa dependia do Windows para ter os lucros que tinha. E ela tinha resultado positivo. Enquanto eram vendidos cerca de 70 milhões de computadores por trimestre. E os smartphones chegavam a 350 milhões de vendas por trimestre. Uma empresa com resultado positivo, que tinha o seu o produto ainda no auge. Por que será que ele resolve revitalizar a cultura da empresa? Porque o sucesso do presente não vai garantir o sucesso do futuro. Por isso que é uma decisão estratégica. Eu preciso estar olhando para onde as coisas estão indo para saber se a cultura que eu tenho na minha empresa hoje vai entregar meu resultado lá na frente. E aí ele definiu que o foco cultural seria nos colaboradores. Olha só, Lucas, não foi inovação. Por que eu gosto de trazer isso? Porque as pessoas, geralmente, olham para uma empresa de tecnologia e acham que precisa de cultura de inovação. É muito comum, viu, Lucas? Não se sinta mal por isso. E esse é um bom exemplo de que eu preciso conhecer muito bem como está a minha empresa, o que está acontecendo em volta no cenário e para onde o mundo está indo para escolher qual é a cultura que eu preciso. A frase do Satya Nadella, a ilusão de que o negócio dura para sempre é algo que queremos expurgar da nossa consciência, porque é aí que a arrogância acaba se instalando. Inclusive, o excesso do protagonista é o arrogante, porque ele acha que ele sabe tudo. Satya Nadella assumiu a presidência da Microsoft com a maior humildade, ele já era colaborador, mas ele sacava o que estava rolando na empresa. E ele sabia que eles precisavam revitalizar a empresa. Qual foi o resultado, então? 30 de novembro de 2018, 4 anos depois que ele assumiu a presidência, a empresa atingiu um valor de mercado de cerca de 850 bilhões de dólares. E teve um valor simbólico, ela ultrapassou a Apple na época e resgatou a posição como empresa mais valiosa do mundo. Porque eles resgataram a alma da empresa. E agora eu vou trazer um dado para vocês verem como o mundo está mudando e como é importante vocês saberem falar da cultura da empresa de vocês para vocês atraírem os melhores talentos. Por quê? Pangaré trabalha em qualquer lugar. Pangaré fica na sua empresa enchendo o saco. Talento, sabe que tem opção. E são os talentos que vocês precisam. O LinkedIn fez uma pesquisa perguntando o seguinte: você deixaria de aceitar uma proposta de emprego caso não se identificasse com a cultura da empresa? E pasmem vocês para o resultado. Foi surpreendente. 57% das pessoas falaram que sim, deixariam de aceitar uma proposta de emprego. 28 disseram que não e 13 disseram que sim. Olha só como as coisas estão mudando. Agora, para você poder saber se aquele talento que você quer contratar se identifica com a cultura da sua empresa, você tem que saber falar qual é a cultura da sua empresa. E quando ele chegar lá, ele tem que ver que aquilo está acontecendo. Aqui um outro dado da McKinsey, que é uma consultoria de estratégia internacional. Ela fala que as principais barreiras para o sucesso das empresas na atualidade estão nas deficiências da cultura organizacional e nos desafios comportamentais. Uma pesquisa que ela fez com 2.000 líderes empresariais.
Essa é a relevância do tema que a gente está falando hoje, que vocês estão, talvez, tomando contato de uma forma diferente hoje. O seu papel é definir de forma estratégica a cultura que a sua empresa precisa gerenciar. E como um painel de controle, cada botão que você aperta acontece uma coisa. Por isso que é definir de forma estratégica e você precisa ter consciência da cultura que você quer. Imagina um piloto de avião que aperta o botão que ele quer levantar o trem de pouso e ele abre a porta. Isso é gerenciar a cultura. Eu preciso saber, quando eu aperto um botão na minha empresa, o que está acontecendo. Se eu tenho o comportamento que eu quero das pessoas. O que é apertar o botão? Hora que eu contrato, hora que eu demito, hora que eu faço orçamento, hora que eu invisto em tecnologia, que eu mudo de prédio. São vários elementos que eu descobri na minha metodologia ao longo de mais de 20 anos trabalhando com isso, que existem 12 elementos prioritários que destravam o crescimento de qualquer empresa na hora de fazer gestão da cultura. Hoje não vai dar tempo da gente entrar neles, mas existem 12 que destravam. E isso é gerenciar a cultura. Cada decisão que eu tomo na empresa gera um efeito, e isso fortalece ou enfraquece a cultura. Aquilo que eu estou dizendo. Por quê? Para você gerenciar a cultura da sua empresa, você precisa ser o líder, que eu chamo de dito e feito. Fala e faz. Faz e fala. Como diria Ralph Waldo Emerson, um filósofo que eu gosto muito, suas atitudes falam tão alto que eu mal posso escutar o som da sua voz. As pessoas, e aí está um dos pontos do porquê valores não são suficientes. Porque as pessoas vão prestar atenção naquilo que você faz. E não no que está escrito na parede. Agora, o que você faz, se estiver alinhado com o que está escrito na parede, uau! Isso fica muito poderoso. E aí sim você vai ter uma cultura saudável. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, para mostrar essa questão do protagonismo e da cultura, e depois a gente discute sobre ele. Deixa eu ver. Tomara que eu consiga, né? Espera aí. Estão vendo minha tela? Estão vendo? É meio baixo o som, então eu vou pedir que vocês aumentem o volume, tá? Ela me odeia, Nigel. E é meu problema porque... Oh, espere. Não é meu problema. Eu não... Esse vídeo, antes de eu deixar rolar, para quem não assistiu, é O Diabo Veste Prada, com a Meryl Streep. É uma história baseada em histórias reais. Ela é CEO de uma das principais revistas de moda nos Estados Unidos. E essa funcionária aqui é recém-contratada e vai trabalhar na empresa. E aqui ela está conversando com o Nigel, que é um colaborador de muitos anos da empresa. Não sei mais o que eu posso fazer, sabe? Porque se eu faço alguma coisa certa, não é reconhecido. Ela nem mesmo agradece. Mas se eu faço alguma coisa errada, ela é terrível. Então desista. O quê? Desista. Mas Eu consigo outra pessoa para esse trabalho em 5 minutos. Alguém que realmente queira. Mas eu não quero desistir, não é justo. Mas sabe, eu gostaria de ter pelo menos um pouco de reconhecimento. Eu tô me matando e tentando muito. Oh, Andy. Cai na real. Você não está tentando. Você está lamentando. O que quer que eu diga? Hã? Quer que eu diga para você? Coitadinha, Miranda injusta. Que coisa, tadinha da Andy. Acorde, garota. Ela está fazendo o trabalho dela. Não sabe que está trabalhando onde se publicam os melhores artistas do século? Halston, Lagerfeld, De La Renta. E o que conseguiram, o que criaram, foi muito maior do que arte. Porque vive-se para isso.
Bom, não você, é claro, mas algumas pessoas. Acha que isso aqui é apenas uma revista? Não, isso não é apenas uma revista. Isso aqui é um arauto de esperança para, sei lá, digamos, um garoto de Rhode Island com 6 irmãos que finge ir ao treino de futebol, mas na verdade está indo à aula de costura e lê Runaway de noite sob as cobertas com uma lanterna. Você não tem ideia de quantas lendas já passaram por aqui. E o que é pior, você nem liga. Quero saber, muitas pessoas morreriam para trabalhar aqui, neste lugar que você desdenha. O que aconteceu aqui? Todo mundo aqui já assistiu esse filme? O que aconteceu aqui? A Miranda, que é a CEO da empresa, tem um estilo bem rude. E essa nova colaboradora estava se lamentando. Isso é o seu funcionário vítima, que fica se lamentando. Agora, se a Miranda está certa ou não no que ela tem de cultura na empresa, esse é o grande ponto. Não tem cultura certa ou errada. Tem a cultura que entrega resultado. Então, quando você sabe dizer qual é a cultura que tem na sua empresa, você vai atrair os funcionários, os colaboradores, que vão se identificar com a sua cultura. E você, aos poucos, vai ter que tirar os funcionários que ficam reclamando. Num processo de transformação de cultura, é normal de 20% a 30% das pessoas saírem porque não vão se adaptar à nova cultura, incluindo a liderança. Então, é um ato de coragem. Agora, fazer transformação. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que vale muito a pena, porque dá muito resultado. Continuar aqui com a minha apresentação. E as pessoas reclamam, porque é da natureza humana. Você vê esse filme Estados Unidos e acontece isso, provavelmente. Agora, se você não tem um Nigel na sua empresa e está todo mundo reclamando, aquele seu colaborador que vai ficar reclamando, achando desculpa na empresa, vai encostar no outro que também reclama e aquilo vira uma bola de reclamação. Não tem como você ter uma cultura saudável sem você resolver essa questão da vitimização. Por quê? Eu chamo de mente inabalável. Você precisa ter uma mente inabalável como dono de empresa, como dona de empresa. E os teus colaboradores são de protagonismo ou senso de dono, como eu tenho alguns clientes que colocaram, inclusive, no valor da empresa o senso de dono, outros já chamam de protagonismo. Porque quando eu sou protagonista, eu trago para mim a responsabilidade. Ou seja, para que as coisas mudem, eu preciso mudar primeiro. Então, quando a minha empresa não está tendo o resultado que eu quero, é porque eu ainda não sei alguma coisa que eu preciso aprender. Por isso que a humildade está intimamente ligada com isso. Porque se você achar que você é o sabe-tudo, que você é o fodástico, o problema vai estar sempre no outro, vai estar no mercado, vai estar no concorrente. Ah, a gente não cresce porque é o concorrente. Se o concorrente está crescendo, no mesmo segmento que você, às vezes na mesma rua, no mesmo bairro, é porque ele sabe alguma coisa que você não sabe. Isso aqui é muito poderoso. E abertura. O que significa abertura? Eu tenho uma mente que eu olho para as coisas e eu fico curioso em saber mais. Depois eu vou dialogar se aquilo serve ou não serve para mim. Mas primeiro eu faço pergunta. Eu me interesso por aquilo que está acontecendo, por uma aula, por uma mentoria, eu vou atrás. O meu colaborador, quando vem trazer uma ideia, em vez de dizer isso não funciona, eu vou perguntar, me conta mais. Como você pensou nisso? Isso é postura de curiosidade. E quem se interessa por gente faz pergunta. Quem se interessa por gente faz pergunta. E o líder que se interessa por gente
ele consegue ter realmente uma empresa diferenciada, uma cultura saudável, porque empresas são pessoas. Se você não entender de gente, você não entende de negócio. Tem muito empresário, eu espero que não seja o caso de vocês, que acha que esse negócio de liderança, de treinar colaborador, dá muito trabalho. Dá, mas coisas boas levam tempo mesmo. As pessoas não vão vir prontas para a sua empresa. Se você não fizer isso, você vai continuar, vai passar a vida reclamando que a mão de obra é ruim. Ainda mais no Brasil, que nós temos um nível educacional muito baixo. Por isso é tão maravilhoso o trabalho do Êxito, e eu dedico tanto tempo aqui a esse trabalho, porque a educação livra a gente da condenação de ter uma vida nivelada por baixo. Agora, num país onde as pessoas não têm educação, se você não fizer isso, não espere que você vai ter bons colaboradores. Tá? Então, como eu falei agora, aqui só escrito de um outro jeito, a cultura é formada pelo que os líderes demonstram valorizar, especialmente por aquilo que fazem quando tomam decisões difíceis. Então, se você fala que as pessoas são importantes na sua empresa, mas você não dedica nada para treinar as suas pessoas, você está dizendo uma coisa e fazendo outra. Se você fala que o cliente é importante, que a sua cultura é de cliente, mas quando o cliente reclama, você não dá atenção e valoriza o processo mais do que a reclamação, do que a experiência do cliente, você está dizendo uma coisa e fazendo outra. E aí vai ficando tudo esquizofrênico e a sua empresa fica com uma cultura doente. Porque as pessoas não vão valorizar. E para você ter uma cultura saudável, você precisa ser a primeira pessoa a tomar consciência de como você funciona, do que você ainda não sabe que você precisa aprender. E não tem problema nenhum, porque isso, volto de novo, é humildade. Se eu não sei, eu me abro para o aprendizado. E fazer gestão e aprender sobre cultura. Eu tenho um cliente, olha só, eu vou contar a história deles aqui até para vocês daqui a pouco, que depois de um ano que eu comecei o processo de transformação lá na empresa, ele virou e falou assim, nossa, a gente está contratando tão melhor agora, né? Porque depois de um ano, a ficha caiu. Porque é processo de aprendizagem. A gente não nasce sabendo nada. E não tenham vergonha. Eu falo com muita segurança que esse tema, muita gente não sabe, porque não era pauta das escolas de negócio, não é pauta dos MBAs, com raras exceções. Eu dei aula na Fundação Getúlio Vargas e na USP de Gestão de Cultura, mas ainda tem muitos modelos pautados no que se fazia no século passado em relação a esse tema. E eu digo o seguinte, existem os dois melhores momentos para você definir qual é a cultura-alvo da sua empresa. O primeiro melhor momento é quando você começa a empresa, mas tudo bem, a empresa já está rodando. E o segundo melhor momento é agora, que você sabe que se você fizer a estratégia da sua empresa, definir a cultura que você precisa, como as pessoas precisam se comportar, a sua empresa vai ter resultado sustentável e ela vai ter uma cultura saudável. Eu vou contar aqui agora um exemplo de uma cliente minha, que é uma empresa pequena de chocolate, para vocês verem que não tem tamanho de empresa, mas tem decisão de negócio. A Galete é uma empresa de chocolate que hoje tem 15 funcionários. Quando eu comecei a trabalhar com ela, tinha nem 5 funcionários tinha. E eu dei treinamento lá para... Nossa, eu lembro que eu dei treinamento no escritório da dona da empresa, da fundadora, tinha a cozinheira e 2 atendentes, e ela, dentro do escritório dela, ensinando sobre protagonismo, enquanto eu fazia o trabalho estratégico com ela, das definições da empresa, porque essa equipe não tinha repertório para participar de uma discussão como essa. A Gislaine, ela, quando montou a Galete, todo mundo falou para ela assim, nossa, mas chocolate, tem muito chocolate. Você vai numa feira de franquia, as 2 coisas que mais tem para você franquear, chocolate e escola de inglês. Mas ela não se curvou a isso.
ela não tinha nenhum investimento e até hoje ela não tem investidor na empresa dela por uma escolha de negócio até o momento. Mas ela tinha um grande propósito e uma grande paixão. O propósito dela é mudar a história de como se faz chocolate. Eu não sei se vocês conhecem, mas a produção de cacau no mundo tem mão de obra escrava e criança trabalhando nas fazendas de cacau. É muito triste o que acontece com as produções de cacau pelo mundo afora, principalmente na África. E a Gislaine diz o seguinte: nenhum negócio pode se dar bem à custa de uma vida, de ter mão de obra escrava. E ela foi a primeira empresa a comprar chocolate, cacau, sem empregar a mão de obra escrava no Brasil, contra as gigantes que podiam estar fazendo isso. Está vendo como é decisão de negócio? E qual é o resultado da Gislaine? Olha só. Cresce sustentavelmente. Tem gente que vai olhar e falar assim, mas é pouco. Para ela não é pouco. Ela está crescendo sustentavelmente. Da forma como ela escolheu, fazendo bem para as pessoas. E olha só, 23 prêmios internacionais e nacionais. Ela sai todo ano na Veja como um dos 3 melhores chocolates, concorrendo ali com empresas gigantes. Isso aqui é cultura. Isso aqui é decisão de negócio. Agora, o que as culturas doentes têm? Culturas doentes estão associadas a níveis mais altos de rotatividade, perda de energia, níveis altos de retrabalho e estresse. Aliás, eu vi um dado recente que nós temos 35 milhões de pessoas com burnout nas empresas. Isso os declarados. É muito alto, gente. E eu, Carla, acredito que não vale a pena a gente ter um negócio se não for para a gente ter uma empresa que seja ganha-ganha. Até porque são as pessoas da sua empresa que vão fazer resultados. Se você não tratasse bem seus colaboradores, eles não vão tratar bem sua empresa e não vão tratar bem seus funcionários, seus clientes. Agora, olha esse outro dado. Quais são os custos escondidos de uma cultura doente? Turnover, retrabalho, esforço e estresse. No impacto conservador, 28,7% do seu resultado. No impacto dramático, 58,75% do seu resultado. Nós estamos falando de dinheiro. E não tem cultura certa ou errada. De novo, tem a cultura que entrega resultado. Mas você tem que saber qual é a cultura que a sua empresa precisa para chegar na onde você deseja. Vocês estão numa mentoria porque vocês querem escalar o negócio de vocês. É proibido, não dá para fazer escala de negócio sem saber qual é a cultura da empresa, porque ela não vai se sustentar. E eu garanto isso para vocês. Eu posso trazer essa informação por vários aspectos. Agora, o que a cultura entrega? A cultura entrega engajamento, disciplina, lucro, crescimento, responsabilidade, que é o mínimo, satisfação de cliente, agilidade, produtividade e por aí afora. Agora, lucro e crescimento vem de você ter uma equipe engajada, que assume a responsabilidade, que age como se fosse o dono, que pensa como se fosse o dono. E dependendo do seu negócio, você vai ter desperdício em coisas, às vezes, mínimas, como é um caso que eu vou contar aqui para vocês já já. O que é cultura? É o jeito que a gente faz as coisas. São padrões de comportamento. Por isso que não é quadro de valores, gente. São os valores colocados em prática. São padrões que são encorajados ou desencorajados por vocês ao longo do tempo. Não é um dia, não é 2, é ao longo do tempo. Primeiro por vocês e depois pelos líderes da empresa. Padrão de comportamento. É como eu faço todo dia.
é como eu começo reunião, se eu chego atrasado, se eu não chego atrasado na reunião, se eu honro os compromissos, aonde eu estou dedicando tempo na minha agenda, eu falar que o cliente é importante, aí você vai... é uma coisa que eu sempre faço. Quando eu vou fazer consultoria ou mentoria de empresário, me mostra a sua agenda do último mês, está aqui a resposta para tudo. Do que você valoriza. Onde você está dedicando seu tempo. Onde você dedica tempo. E dinheiro mostra o que você valoriza. E se você mostra e diz, as pessoas vão acreditar em você e vão te seguir. Senão, elas não vão. E aí, elas vão te boicotar. E aí você vai ter reclamação. Quando você trouxer uma novidade na sua empresa, as pessoas vão falar, ó vida, ó céus. Quem lembra da Iana Hard? Ó vida, ó céus, ó azar. Não, mas dá muito trabalho isso. Vamos abrir uma nova. Dilonei estava falando aí, eu peguei o finalzinho. Vai abrir franquia. Tem que agir todo mundo igual. Se você tem uma padaria, o pão das 6 da manhã não pode estar diferente do pão das 6 da tarde. Se tiver diferente, é cultura. Tá? E como é que a gente gerencia a cultura? E é isso que eu trago de muito especial no meu trabalho e muito potente. Gerenciar a cultura é gerenciar as mensagens que vocês passam, os líderes seguem e as equipes seguem depois. Formado por comportamentos, símbolos e sistemas. Comportamento são, né? Como é que vocês agem no dia a dia. Símbolo, contei para vocês aqui, por exemplo, o símbolo da Amazon. Tem um monte de coisa. Sala de reunião é símbolo, estacionamento é símbolo. Formato de reunião é símbolo. E sistema, só que não estamos falando de sistema de tecnologia. Sistema de remuneração, sistema de contratação, sistema de demissão. O caso da Galete, que eu contei aqui para vocês, dessa minha cliente, os sistemas dela são muito bem estruturados de acordo com a cultura e com o propósito da empresa. E a cultura dela é de foco nas pessoas, que está alinhado com o propósito, que é não fazer chocolate que faça mal para as pessoas. Mais do que para o meio ambiente. Isso é maturidade empresarial. Tá? Então, a gente, afunilando aqui, eu gosto de usar a metáfora de uma árvore para tangibilizar para vocês aqui como essas coisas precisam estar alinhadas. Qual que é o papel de uma árvore? Maçã, são os resultados da árvore. O tronco são os comportamentos. A raiz está subterrâneo, são os pensamentos, as crenças e os valores. Por isso que quando você define valores apenas, a sua cultura não vai ser virtuosa e está pronta para crescer e ter resultados extraordinários. Porque valor está aqui dentro da cabeça, a gente não sabe o que as pessoas estão pensando. Eu preciso ter essas coisas todas alinhadas. Vou trazer um exemplo aqui para vocês de um cliente meu da área de seguros. Ó, no jeito de pensar, aplicando a metodologia Relíquias do Crescimento. A crença. Eu me arrisco sem medo de errar, pois tenho apoio sempre. Essa é uma, tá? Eu trouxe só um exemplo aqui para vocês do que a gente fez como produto final, que é o código de cultura, o manual de cultura da empresa dele. Porque as pessoas agem de acordo com o que elas acreditam. Então, você vai formando isso ao longo do tempo. Então, por exemplo, se você tem uma empresa onde trabalha sua família, tem problema, Carla? Não. O problema está onde, quando você tem na empresa familiar? O problema está quando os membros da família têm vantagens ou benesses diferentes dos colaboradores. Essa crença aqui é a nova, porque a antiga nessa empresa, as pessoas tinham medo de trazer novidade, de trazer sugestão, porque tinha uma história lá que quem trazia novidade, que era contra o dono, era demitido. E é assim que as coisas vão se formando.
A empresa de vocês, ela tem uma história. Então, precisa entender qual é a crença que está instalada hoje. Por quê? O que a gente pensa leva a gente a se comportar de determinada maneira que leva a determinado resultado. Então, aqui a gente fez o trabalho nessa empresa de seguros, tudo alinhado, comportamentos, símbolos e sistemas precisam estar alinhados. E outro erro que acontece em processo de transformação também é trabalhar só comportamento, às vezes dá treinamento. Treinamento é bom? É ótimo. Mas se treinar as pessoas e quando elas voltam para a empresa, as coisas, os sistemas e os símbolos não estão congruentes, isso gera disfunção. E o objetivo dessa empresa de seguros, minha cliente, lá do Espírito Santo, lucro de 50%, porque serviço tem um lucro alto, e crescer 10 vezes. Cultura de foco nas pessoas. Esse cliente aqui tem uma história bem legal. Ele teve uma empresa de seguros, alguns anos atrás, vendeu para a maior seguradora do mundo, ganhou um monte de dinheiro, assinou um contrato de non-compete, trabalhou nessa empresa por 2 anos, alguns anos como diretor, não lembro se foi 2 ou se foram mais anos, e depois ele venceu o contrato, ele saiu da empresa, para começar de novo uma outra empresa de seguros. E aí ele começou a fazer um monte de curso, né? Tecnologia, mundo exponencial, ouvindo todo esse assunto. E aí ele veio me procurar e falou, cara, eu fiz um monte de curso porque eu queria montar uma empresa extremamente tecnológica, eu estava até acertando para fazer aplicativo, mas eu entendi, a minha ficha caiu, que não adianta nada disso se eu não tiver a cultura da minha empresa definida. Então eu quero voltar 2 passos para trás, fazer o trabalho de cultura, e aí depois eu vejo as tecnologias. Isso é muito legal, porque isso é maturidade e humildade. Porque a tecnologia vai ter sempre alguém lá que vai precisar apertar o botão. E isso é cultura. Faz sentido para vocês? Tudo bem? Tá ótimo, Carla. Vai lá. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. As pessoas captam as mensagens. O papel que eu mais assemelho de líder com dono de empresa, líder e dono de empresa, é com o papel de pai e mãe. Os nossos filhos, eu não sei quem tem filho aqui, depois vocês me contam, eles vão ficar prestando atenção no que a gente faz. Então, não adianta a gente falar uma coisa. Quer ver um exemplo? Outro dia, minha filha estava no shopping com ela, minha filha de 13 anos, é minha caçula. E aí eu falei, filha, não pode andar na escada digitando no celular. Guarda o celular, né? Deu uma chiada, guarda o celular, Ana Helena. Ela guardou o celular. Aí um dia, uma semana depois, eu estava dirigindo com ela e o trânsito parou, engarrafou num farol. Eu puxei o celular para digitar. Ela falou, mamãe, não pode digitar no celular também quando dirige, não é só na escada rolante. É com isso que a gente lida. Então, da mesma forma que a gente tem que ser exemplo em casa, para quem tem filho, a gente precisa ser exemplo na empresa para os nossos colaboradores, porque daí eles vão acreditar na gente. E aí eles vão poder escolher ou não se eles vão continuar com a gente na nossa empresa. E agora eu vou contar uma última história para vocês, que é da Cibra, é um cliente meu de fertilizantes, do agronegócio, que eu comecei o trabalho lá em 2016. Foi a primeira empresa que eu fiz transformação de cultura quando eu abri minha empresa de consultoria. O Santiago, presidente dessa empresa, chegou um dia, em 2012, na empresa, não tinha cadeira para sentar. Vocês acreditam nisso? Aí ele chegou com uma pessoa assim, na fábrica em Salvador, ele foi contratado, a empresa de
uma empresa estrangeira comprou a empresa de fertilizantes aqui no Brasil e ele veio da Colômbia para o Brasil para fazer essa empresa crescer, que estava tudo destruído. E aí ele pediu uma cadeira para sentar, e aí o funcionário falou para ele assim, se o senhor quiser, eu dou a minha cadeira. Ele falou, mas como assim? Ele falou, não tem cadeira para sentar. Essa era a situação da Cibra. Aí ele pegou o carro 1000 alugado que ele tinha, foi até o centro de Salvador, comprou uma cadeira, botou no porta-malas, e assim ele começou a história. E arrumou primeiras questões críticas da empresa. Ele também não tinha consciência que ele teve depois da cultura. Encontrou uma equipe extremamente vitimizada. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com ele, ele falou para mim assim, Carla, mas aqui no Brasil é assim? Eu falei, no Brasil é assim. É cultural. Né? Eu até brinco com as pessoas, o Instituto Vox Populi Carla Vaz tem uma pesquisa que 70% da população, é porque eu faço essa análise nas empresas e porque a gente vê por um monte de dados. Mas ele tinha um grande sonho, fazer a Cibra dobrar de tamanho, independente do tamanho que ela tivesse. Mas tinha um monte de coisa estrutural para conseguir fazer na empresa. Então, olha só, 2016 eu comecei a fazer o trabalho lá de transformação, resultado negativo. 2017, tinha 5 diretores na empresa, ele demitiu 4. Definimos toda a estratégia da empresa, treinamos todos os líderes, treinamos todos os colaboradores no comportamento de protagonista, e aí os resultados começaram a vir. E agora, eles estão crescendo absurdamente. Pra vocês terem uma ideia, enquanto a concorrência cresce 5% ao ano, eles crescem 32% ao ano. E esse era um dos objetivos que eles tinham colocado em 2016, quando eu comecei o projeto de transformação lá. Esse ano é o 5º ano consecutivo que eles ganham com uma excelente empresa para se trabalhar. Todo ano eles crescem 1 ponto percentual, e o que eu sempre falo para os meus clientes, crescer é desafiador, mas se manter no topo é mais difícil ainda. Porque são detalhes. Aqui, por exemplo, quem arrisca dizer qual foi a cultura que a gente implantou inicialmente lá? Do ser protagonista. Não, Patrícia, foi de eficiência. O protagonismo faz parte, e isso é uma coisa que eu quero trazer para vocês. Não é porque eu ponho um foco que eu abandono outras coisas, mas o foco é onde está mais crítica a coisa. Para ter eficiência, é uma escolha de negócio. Depois eu posso contar para vocês essa história, hoje não dá tempo. Aliás, é um dos cases que eu entrego para os meus clientes quando eu estou fazendo consultoria. Por quê? Fertilizante, eles ganham em toneladas. Então, a gente criou um slogan lá que cada grão conta. Lembra que eu falei para vocês que é padrão de comportamento, cultura? Os diretores que tinham lá achavam que era um absurdo as pessoas irem embora no horário. E eles passavam essa mensagem de várias formas. Então, as pessoas ficavam, por exemplo, esse é um dos exemplos, trabalhando todo dia o máximo de hora extra que podia sem precisar. O custo dele estava altíssimo de hora extra. Olha como é mensagem. Então, a gente arrumou um monte de coisa. Hoje, eles me recontrataram e eu estou fazendo a revitalização da cultura, porque cultura é gestão. Todos esses anos, eu faço todo ano, né, treino liderança, treinei todo mundo em contratação de colaboradores, hoje eles são muito bons em contratação, todo mundo quer trabalhar na Cibra, e agora a gente está fazendo a revitalização da cultura lá, porque eles estão se preparando para dar voos mais altos. Então, aquela cultura agora vai precisar passar por ajuste. Tá? Então, os objetivos de negócio precisam do apoio de determinada cultura. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu aglutinei ao longo da minha história, mas o nome da cultura pode ser dado de acordo com o que você acha que vai fazer sentido, porque a linguagem é muito importante.
no processo. Então, não adianta você falar uma coisa que as pessoas na empresa, que o esforço de comunicação vai ter que ser gigante. Então, primeiro passo, onde minha empresa está hoje e aonde eu quero chegar. Esse é o primeiro passo para definir a cultura. Quais são os objetivos que você tem de médio prazo? Hoje eu nem trabalho mais com longo prazo, exatamente pela imprevisibilidade do mundo. Eu faço projeto, eu trabalho numa média de 3 anos, mas todo ano a gente tem objetivo para chegar num número maior lá na frente. E aí é o seguinte, ou você gerencia a cultura da sua empresa, ou ela vai gerenciar você. Lembra que eu falei no início que toda empresa tem cultura? Se você não fizer gestão da cultura, é ela que vai fazer gestão do seu negócio. E eu aglutinei aqui alguns tipos de cultura da minha experiência. E os nomes podem variar, então, foco em resultado, foco do cliente, depois tem vários nomes similares quando a gente faz o trabalho, a gente faz isso de uma forma que tem a ver com a história da empresa também. Foco na inovação, foco nas pessoas, foco no mundo. Foco no mundo, como eu contei para vocês que eu trabalhei no Banco Real, quando o Banco Real foi comprado pelo ABN, em 1998, eu entrei lá no ano 2000. Foi né, na decisão estratégica, como é que a gente pode se diferenciar dos concorrentes? Itaú já era um banco que já tinha, na época, tecnologia melhor. Bradesco, capilaridade, agência e caixa eletrônica em tudo quanto é canto. Banco do Brasil, agência em tudo quanto é canto e caixa eletrônica em todo canto. Trocar o parque tecnológico do Banco Real ia custar muito dinheiro e ia levar muito tempo e ia comprometer o resultado. A decisão foi ter uma cultura de cliente, porque nenhum banco tinha um atendimento exemplar para cliente. E o Banco Real foi crescendo assim. Até que chegou um ponto que a cultura de cliente estava introjetada dentro da organização, tanto que eu não sei se alguém aqui foi cliente do Banco Real. É comum, depois você me conta a sua experiência, as pessoas terem saudade do Banco Real. O Banco Real, para vocês terem uma ideia, investia 25% menos em publicidade e era o banco que mais crescia de forma sustentável. E aí, quando ele estava a gente tinha outros objetivos audaciosos, ia fazer uma grande virada de resultado, ia ser audacioso o que precisava buscar, a gente sentou para discussão estratégica e passou a ser o quê? Sustentabilidade. Isso mostra para vocês que cultura se muda. Eu não abandonei a cultura de cliente, só que eu somei e passei a dar foco em sustentabilidade. Hoje, o que se fala de ESG, eu tive a oportunidade, por isso que eu falo para vocês que eu quero muito compartilhar tudo isso. Porque eu tive privilégios na minha vida, assim, que, nossa, precisaria de muito tempo para contar. O Fábio Barbosa, um dos projetos que eu trabalhei, que eu fiz com ele, foi o de fornecedores. Ele está em Harvard e foi descrito num livro da professora Rosabeth Moss, como um dos grandes cases de sustentabilidade, engajamento de fornecedores. E o Banco Real ganhou a bandeira e se diferenciou. Então, cultura faz a gente se diferenciar. Por isso que é estratégia, gente. Por isso que é decisão de negócio. Tá? E precisa de foco e de plano. Por isso que na minha metodologia o terceiro ponto é o jeito de fazer. Porque depois que você define o propósito, a visão de futuro, não é visão de 5 anos, queremos ser a melhor empresa e blá, 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 blá. Isso é objetivo, não é visão. Isso é escola antiga de administração. Toda empresa quer ser melhor do seu segmento, ou tem alguma empresa aqui que não quer ser boa? Visão é aquilo que faz as pessoas se engajarem e sonharem os mesmos sonhos que você. Isso é o que tem de mais moderno na neurociência, por isso que meu trabalho é todo feito com a neurociência. E aí eu pergunto para você, que cultura sua empresa precisa para atingir os resultados de negócio? Essa é a grande pergunta que você tem que responder.
E é uma resposta que precisa ser pensada, não é para responder em 5 minutos não, viu? Porque tem variáveis que você precisa olhar. Como você quer se diferenciar da concorrência? Eu preparei um material para vocês, eu vou colocar o QR Code aqui, que é um guia, que tem os primeiros passos, que é um presente que eu vou deixar para vocês, para deixar prática a nossa aula. Não é uma resposta para fazer em 5, 10 minutos. É uma resposta pensada, que precisa de análise. Você precisa olhar tanto o cenário interno que você tem, para saber como é que você sai do que você tem hoje, o ponto A, e você chega no ponto B. Porque esse meio aqui é o plano de cultura que você vai ter que fazer, que é o fazer, para transformar o que já existe hoje na sua empresa, para implantar a nova cultura. Essa curva aqui, eu gosto muito dela, e ela já foi revalidada depois por outros autores, mas a origem dela, eu gosto de beber na fonte. Então, toda vez que eu conheço um conceito novo, eu vou na história para beber na fonte, e daí eu vou fazendo todas as análises. A lei de difusão da inovação serve para qualquer coisa, produto novo, inovação, cultura. Você não precisa que todo mundo da empresa adote a nova cultura. Você tem que ser aqui o líder que vai viver, respirar e transpirar a nova cultura. Aí você vai encontrar algumas pessoas que já são abertas à mudança, que vão ser os primeiros a adotar a nova cultura. E aí você tem um grupo que vai atrás, que é o efeito manada, são os seguidores, os earliest majority. E aí você vai ter o ponto de virada, porque os demais vão vir atrás. Então, agora trazendo um outro dado para vocês, 35% das pessoas, se adotarem a nova cultura, o resto vem e alguns vão embora. E se não forem embora, vocês vão ter que tirar propositadamente, porque tem gente que não quer mudar naquele momento por N questões. Então, a gente não pode rotular as pessoas de resistente, porque quando as pessoas encontram uma razão para mudar, elas mudam. Então, esse é o papel do líder, do dono da empresa. Vocês precisam dar uma razão para as pessoas acreditarem na mudança, na transformação. E não tem como continuar igual no mundo de hoje. Todas as empresas precisam se transformar. E eu vou dizer uma coisa para vocês. As pequenas e médias empresas têm uma oportunidade gigante na mão. Gigante de fazer esse processo. Sabe por quê que vocês têm uma oportunidade gigante na mão hoje? Todo mundo assistiu o Titanic? Quem não assistiu conhece a história. Aquele transatlântico gigante. Quando eles viram o iceberg, não deu tempo de virar. Essas são as grandes empresas. Eu escutei recentemente o Paulo Lemann. 2 coisas importantes que ele falou. Ele tem um problema hoje para transformar a cultura das empresas dele, porque são muito grandes e fortes. Você não precisa de cultura forte, hein? Isso é outro conceito errado. Você precisa de cultura saudável, porque a cultura forte ela é inflexível, e aí ela tem dificuldade de mudar. E você precisa... a outra coisa que ele falou é o seguinte, que hoje, toda vez que ele vai investir em alguma empresa, ele vai olhar qual é a cultura. Ele mesmo falou, ele demorou muito tempo para entender o poder da cultura, mas hoje ele não investe mais em uma empresa que não tiver cultura clara. Ele deve saber alguma coisa, né? E a gente não pode esquecer que cultura são pessoas que estão unidas em torno de um propósito, trabalham para uma visão,
Mas o que liga as pessoas, a cola, é a cultura. A cultura é a cola que faz as pessoas funcionarem. E cultura precisa de padrão. É sempre. Lembra que eu falei? Ao longo do tempo, você precisa ter um padrão de comportamento na sua empresa, começando por você. Então, se você fala que é importante as pessoas chegarem no horário da reunião, você tem que ser a primeira pessoa a estar na reunião. Eu nunca me esqueci de um dos diretores que eu tive no banco, foi a primeira pessoa que me contratou no Banco Real, eu amo de paixão ele, porque ele, para mim, é um dos poucos exemplos de executivo dito e feito, o Fábio Barbosa também é, o Geraldo Rufino também. Eu me relaciono com pessoas que realmente fazem o que falam, porque meu olhar é muito treinado para isso. O Nardini, que foi meu chefe no banco, nossa reunião de equipe, de diretoria, começava às 8h30 da manhã, 8h20, toda terça-feira ele estava sentado na cadeira dele, com a pasta dele na frente. O presidente do banco podia ligar e ele não atendia quando ele estava com a equipe dele. As pessoas amavam esse homem, porque ele fazia elas se sentirem importantes, e porque ele praticava o que ele falava. E eu tenho inúmeros exemplos para contar para vocês nesse sentido. E o contrário também é verdadeiro. Se você falar que uma coisa é importante, seja a primeira pessoa a fazer aquilo. E por isso que a gente precisa de mentor, de orientador, de consultor, porque a gente não tem consciência. Porque é igual aprender qualquer coisa nova na nossa vida. E porque tem muitas sutilezas fazer gestão da cultura. Tá? Então, aqui, peguem os celulares, tem um QR Code, tem um guia para vocês com os primeiros passos para vocês poderem começar a pensar na cultura da empresa de vocês. E decidir isso de forma estratégica. E aí eu vou abrir para comentários. Dúvidas, perguntas? Eu já levantei Carla, a mão rápido que eu pensei. Perdão, Celso. O Guto ele vai perguntar, mas depois a doutora Carolina Santoiani, ela deixou uma pergunta aí também na caixa de diálogo, que ela não conseguiu assistir até o final. Seria legal aí você responder, se possível, que depois ela assiste, né, gravado. Claro, respondo sim. Depois do Guto aí, claro. O Guto tá rápido aí no gatilho. É que o pessoal é rápido, eu falei, deixa rápido. Carla, prazer, na verdade, prazer em vê-la. Ano passado você também passou com a gente, né? Você fez a mentoria com a gente. E eu lembro muito que no ano passado a gente falou de cultura e um ponto muito forte que me pegou muito forte no ano passado foi que, eu não me recordo se foi focado nisso, mas foi o que tocou, foi justamente sobre a parte da vitimização dentro da empresa e tal. Uhum. E logo depois da nossa mentoria, eu mandei um pessoal embora da empresa, deu uma melhorada de um ano para cá, viu? Que eu tirei as vítimas, né, que não estavam alinhadas com o propósito. E aí eu tenho duas perguntas, cara. A primeira, eu até coloquei aqui no chat, porque a primeira foi quando você estava falando da Windows, né, a mudança da cultura deles, quando o novo diretor assumiu, o presidente assumiu, que ele colocou a cultura nas pessoas. Deixa eu achar aqui a anotação. Nas pessoas. Isso, nas pessoas, né? Então, a minha pergunta e a gente até achava que era mais voltado para inovação, né? Como alguém citou, acho que o Lucas citou. Então, assim, minha pergunta são duas perguntas. A primeira então a cultura, ela não precisa ser uma coisa que ela seja vista externamente pelos clientes, porque, assim, obviamente que a cultura ela tem que ser interna e quem tem que saber são os colaboradores, uma vez que eles vão entregar o resultado, né? Mas muitas empresas a gente vê que a cultura ela é muito fácil de identificar pelos clientes, né? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é possível a empresa ter mais de uma cultura dentro da empresa e fazer a gestão ou não? Tem que ser, como foi o Banco Real, né? Tem que ser feita em etapas. Tá, vamos lá. Ótimas perguntas. Parabéns se você mandou o colaborador vítima embora. Eu sou apaixonada por esse tema do protagonismo, porque ele é muito poderoso, né? Tirar as vítimas, e tem forma da gente fazer isso, como é que você faz pedido para o colaborador, para não dar espaço para dar desculpa, mas esse é assunto para outra aula.
A empresa... Vou responder diferente, vou responder com algumas perguntas só de reflexão e daí eu entro mesmo na pergunta. Por exemplo, se a gente olhar para a Apple, é fácil de dizer, Natura. Você consegue saber. Então, o banco, por quê? Ela não é feita para os clientes. Ela é feita para entregar resultado. Mas aí você, inclusive, já vem aqui a resposta, da resposta para a doutora Carolina. Você vai escolher o que faz sentido para o seu resultado. E conforme as pessoas praticam, se comportam, as políticas, os sistemas da sua empresa são todos congruentes dentro dessa cultura, o cliente vai olhar e vai começar a reconhecer. É isso que acontece. E os clientes que se atraírem por você, pelo tipo de cultura da sua empresa, vai vir e vai gostar. O que não pode é você falar que você valoriza o cliente, aí quando ele vem a experiência dele é péssima, por exemplo. E por que a gente escolhe foco? Porque os recursos são escassos, só simplesmente por isso. Porque você ensinar, por exemplo, a cultura de cliente dá um trabalhão. Você ensinar a cultura de inovação dá um trabalhão. Agora, ela nunca é pura. E aí já entro na sua segunda pergunta. Você vai ter traços, mas você precisa ter uma preponderante. Todas as empresas de sucesso, e você pode perguntar qual empresa você quiser. Se eu não souber, eu vou buscar a informação, mas eu analiso bastante as empresas. Elas têm uma cultura que predomina primeiro, porque eu vou ter que ensinar um monte de coisa, eu vou ter que mudar um monte de coisa dentro da minha empresa. Quer ver um exemplo? Pixar. Todo mundo conhece a Pixar, né? Que faz os desenhos animados, Toy Story. A Disney comprou a Pixar há alguns anos atrás, porque fazia 8 anos que ela não entregava nenhum longa de resultado. E a cultura da Pixar sobrepôs a da Disney. Inclusive, o Ed Catmull, presidente da Pixar, ficou presidente da Disney também, porque a cultura da Pixar era vitoriosa. E isso, inclusive, é um caso raro, porque geralmente, quando o maior compra o menor, ele quer pôr a cultura dele, mesmo que ela não seja saudável. Então, respondendo, você precisa ter uma cultura clara. Depois que ela estiver implantada, vivenciada, você pode somar. Mas ela nunca vai ser 100% pura, porque para você ter clientes, você precisa ter uma dose de inovação no mundo de hoje. Agora, tem uma coisa que é assassino de qualquer cultura, que é a vítima. Tá? Respondi? Quem mais? Eu, Carla. Fala, Patrícia. Assim, você falou, me dá vontade de chorar o tempo todo. Porque eu sempre fui uma líder que eu não me conhecia. Me conhecer tem esses meses. E como a gente tem uma empresa pequena de 25 colaboradores, eu não entendia, porque eu sempre fui eu tenho muita energia, muita força, muito enérgica, falo, né, desse jeito que eu falo, e eu não entendia por que meus funcionários, eles amavam a empresa, não entendia por que eles queriam ficar na empresa, não tinha muita rotatividade, eu não entendia, e eu não conseguia me colocar como líder, porque meu inconsciente me traía. Ele falava, não, você do seu jeito, você não pode ser uma líder 100%, né? E aí eu descobri, sempre que vinha pesquisa de universitários na empresa, a cultura sempre era muito elogiada, né? E às vezes o que eles reclamavam mais era alguns bônus como muitos trabalham home office, queriam um dinheiro para Wi-Fi, algumas coisas assim, mais mais salarial. Não era questão da cultura, né? E aí eu descobri por que e você falando, eu falei, meu Deus do céu, falta de conhecimento total, né? Fazia as coisas sem conhecimento.
quando eu descobri que eu focava muito nas pessoas, no crescimento dos meus funcionários, e todos eram novos, 18 anos, e eu treinava quase todos. E sempre lutava muito para eles crescerem, né? E se tornarem pessoas de tomada de decisão, que não precisasse de mim. E dava muita liberdade, dou muita liberdade para eles tomarem decisão, né? Inclusive viajei, fiquei uma semana, uma gerente virou e tomou decisão de preço, de tudo. Quando eu cheguei, todo mundo, teve um programador, assustou, e aí eu cheguei e falei assim, parabéns. Era a atitude que eu queria que qualquer pessoa tomasse, né? Então, eu vendo você falar, né, vi que o meu foco é em pessoas, e realmente eu quase nunca coloquei a cultura focada em cliente. E aí você respondeu a pergunta anterior, eu entendi muito, né? Focar numa cultura e depois inserir a outra. E a questão da sustentabilidade, para mim, focar em cliente e depois na sustentabilidade, né? Que é o meu foco desse ano. Ser uma empresa sustentável, focada em clientes, né? Mas eu acho que é evolução. Eu acho, assim, que você tinha que estar em todas as empresas. Eu fui uma pessoa formada em administração, estudei muito recursos humanos e era a área que eu menos dava valor. Quando eu virei empresária, eu vi que é a área mais importante de uma empresa. Mais importante de uma empresa. E eu quero muito aprender com você. Muito, muito. Eu sou iniciante. Que bom, né? eu Então, adoro compartilhar. O conhecimento... Eu gosto de fazer case, eu gosto de resultado. Não, é resultado mesmo. E conhecimento é libertador. Eu estou muito feliz de estar aqui na mentoria, viu? Muito, muito mesmo, muito. Eu estou muito feliz, aprendendo demais. Obrigada. Imagina, obrigada. Não pergunta porque você já respondeu. Que é como transformar a minha cultura, que é de pessoas, para de cliente. Então, é meu foco. Eu acho que eu quero fortalecer mais a de pessoas, porque é algo que... E eles já estão me vendo como líder, porque o meu jeito de ser não é o meu jeito, não é porque eu sou, né? Isso não vai... não tem nada a ver como é que eu falo? Minha energia toda, a forma como eu falo, com o que eu me preocupo, com o crescimento deles. E eles percebem isso. Então, assim, eu acho que eu estou no caminho, mas eu tenho muito a aprender. Agora, pode ser que você possa manter a cultura de pessoas, porque não é abrir mão. Essa é a beleza. Por isso que eu falo que é uma decisão de negócio estratégica. Tem que olhar para esse conjunto dos seus objetivos futuros e como está a situação hoje. Eu acho que é só adaptação. Adaptação. Eu sou uma empresa que depende muito do Google, e eu foquei esse ano que eu vou sair da dependência do Google, e eu entendi como é que eu saio. É eu criar um valor tão grande para o meu cliente que ele volta sempre, ele vai ser fiel. E aí eu cresço com sustentabilidade, igual você falou. Então, e aí eu coloco isso dentro da empresa, entendeu? Muito bem. E parabéns pela humildade aí, viu? A gente, né, eterno aprendiz. Obrigada. Fala, Jorge. Boa noite, Carla. Obrigado pelas contribuições. Muito importantes, realmente. Cultura sempre é uma temática que desperta muitos insights. Você trouxe cases de grandes empresas, de empresas muito consolidadas, e a minha pergunta é para pequenas empresas, especialmente empresas que começam somente com o espírito empreendedor e elas se constroem muito fundamentadas no esforço do fundador, dos fundadores, da fundadora, com pouco capital. Então, geralmente, ela tem ali nos primeiros colaboradores pessoas juniores que vão sendo treinadas. E, num segundo momento, essa empresa ela precisa crescer, ela precisa amadurecer, né? Como fazer isso? Por exemplo, seniorizando, trazendo pessoas com mais experiência de mercado, por exemplo, para aqueles casos, para aquelas cadeiras de liderança, né? A empresa começa a ter gerentes, e aí você precisa contratar no mercado, né? Geralmente a empresa, quando está indo ali de 30 para 50 pessoas, ou de 50 para cima, sem perder a cultura, né? Como fazer isso sem perder a cultura?
E quais as dicas, né, os conselhos que você daria com base no que você já viu, ouviu em pequenas empresas, né? Porque eu acho que esse é um grande dilema do empreendedor que está sendo construído ao longo da jornada. Ele fala, pô, no meu caso aqui, por exemplo, eu sempre trabalhei com gente júnior que foi sendo formada. Isso é difícil, porque demora, né? Mas foi onde eu me criei. Então, isso eu já estou acostumado. Eu não estou acostumado a trazer alguém do mercado, por exemplo, para ganhar um padrão de remuneração, sei lá, de, por exemplo, 25, 30 mil reais, que vai se subordinar a mim, que sou empreendedor há 4 anos, e trabalhar com pessoas extremamente juniores, né? Enfim, acho que essa cultura de esforço, do mérito, de você ir crescendo ali os juniores passo a passo, às vezes é diferente de quem veio, por exemplo, numa cultura de multinacional, onde ele era muito mais especialista, além de todas essas questões sociais e econômicas que eu tentei descrever agora aqui, por exemplo, no final da pergunta, enfim. Eu faço também, eu trouxe aqui um exemplo da Galete, que quando eu comecei a trabalhar tem 23 prêmios, né, entre nacionais e internacionais, já ganhou em Seattle, gente, segundo melhor bombom do mundo, prêmio Silver. Isso é cultura. Hoje ela tem 15 funcionários. Quando eu comecei com ela, porque ela já tinha consciência que precisava, né, definir o jeito de ser, propósito, visão, eu fiz todo o trabalho da empresa dela lá no início, e a empresa vem crescendo. Então, Jorge, trazer pessoas de mercado, você falou de trazer pessoas mais sêniores, né, líderes, você vai ter que saber primeiro muito bem qual é a cultura da sua empresa para você atrair essas pessoas. Vocês lembra o dado ali do LinkedIn que as pessoas não aceitariam, 57% não aceitam uma vaga de emprego se não ornar com a cultura. Agora, onde que você descobre isso? Na entrevista de emprego. Tem um passo a passo, tem um método para isso. Eu tenho até um curso, inclusive, de contratação da metodologia que eu desenvolvi. Mas a coisa mais importante, você tem que saber contar, articular qual é a cultura da sua empresa. E saber que você não vai agradar todo mundo. Então, se você tem uma equipe, e a melhor hora para definir tudo isso é no começo. Você nem deve ser tão começo assim que você está aqui no mentoring, né? Porque é uma decisão de negócio. Então, a cultura que a sua empresa tem hoje vai levar vocês adiante? A forma, se você fechar os olhos, um exercício simples. Se você fechar os olhos, imagina as pessoas na sua empresa como elas funcionam. É do jeito que você gostaria? É desse jeito que vocês vão chegar no futuro? No resultado desejado? Se não é, para tudo e tem que olhar para isso. Se tem que continuar fazendo gestão. Não é que eu defino uma vez e entrego ao vento, né? Como a música do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Plano de cultura deveria ser feito todo ano, igual eu faço meta, faço plano de tecnologia. É igual. Gente, aliás, a cultura é o dia a dia da empresa. Então, esse é um exercício. Você quer crescer 5 vezes, por exemplo. Você quer ter quer crescer 30% do lucro líquido da sua empresa em 5 anos. Como que as pessoas precisam se comportar? Essa é a primeira decisão, a primeira pista. E aí, depois que você define isso, você tem que saber contar, porque as pessoas que você estiver entrevistando, isso vai ser motivo de atração para elas. Se você disser como as coisas funcionam. Jeito de ser, propósito, cultura e visão. Hoje eu foquei em cultura, porque é muito mais trabalhoso e é muito mais... É no jogo, né, a cultura. Tá? Respondi sua pergunta, Jorge? Sim, é difícil, né? É questão muito subjetiva, mas acho que o grande dilema é assim, em que momento você vai partir para essa seniorização, equilibrando a cultura, uma vez que quando você traz, né, pessoas de mercado com outras experiências, você traz outras contribuições diferentes de uma pessoa mais júnior, por exemplo, que chega muito mais pura, né?
que chega mais pura, mas ela chega também com uma cultura. Então, porque ela tem a cultura da casa dela. Ela tem a cultura que ela viu. Não necessariamente porque ela é júnior, ela tem hábito. A partir do momento que a gente, como ser humano, começa a interagir com o mundo, a gente vai criando. Aliás, por que a vítima está instalada na gente? Vem de fábrica. E é lá na primeira infância, dependendo de como o meu ambiente é formado, isso se fortalece ou não dentro de mim. Então, uma criança, por exemplo, que foi criada, isso pode ter a ver com o júnior que você está contratando. Então, se ele teve uma mãe, vou dar um exemplo da minha filha, quando ela era pequena. Um dia eu cheguei em casa à noite, a Luísa, que é a mais velha, estava chorando e a Nelena de canto. Eu falei, o que aconteceu, Ana Helena? Ela falou, eu bati na Uissa porque ela me provocou, mamãe. Eu falei, olha só, não sabe nem falar, mas sabe culpar. Se você é uma mãe, um pai, que vai lá e fala, ai, coitadinha mesmo, você não tinha outra escolha a não ser bater na sua filha, bater na sua irmã. Você está incentivando a vítima. Uma criança que derruba o copo na mesa todo dia de suco e fala, o copo caiu. O copo não caiu, foi eu que derrubei o copo. E por que eu estou trazendo esse assunto aqui para você? Porque esse Júnior, se ele tiver uma vida que ele foi a vida inteira estimulado e a vítima foi fortalecida nele, não adianta nada ser júnior ou sênior. Agora, trazer líderes mais sêniores para a sua empresa é importante, porque gente boa faz a diferença. Agora, gente boa vai querer trabalhar em lugar que ele se identifica com o jeito de ser da empresa. Carla, Oi. na minha empresa... Espera aí, Patrícia, só passar a palavra para o Dilonei, que ele está na frente. Não, só para complementar. Ah, tá. Eu contrato gente nova, até os 25 anos, e treino todo mundo, eu nem olho o currículo. Eu contrato pelo perfil, personalidade. E sempre dá certo, porque eles veem em mim uma pessoa que está elevando o nível deles. E aí, cada vez mais, eles falam, com a Patrícia eu aprendo, com a Patrícia eu mudo de nível, com a Patrícia eu aprendo 3, 4 profissões diferentes. E eles não saem da empresa e viram meus gerentes depois. E isso é uma estratégia, até porque hoje em dia se fala muito, a técnica, né? A gente contrata pela técnica, é isso que a gente escuta no mundo do RH, eu fui de RH há muito tempo, você contrata pela técnica e demite pelo comportamento. Gente, eu contratei muita gente na minha vida de todos os níveis. Operador, pessoal de telemarketing, executivo, diretor de empresa, presidente, todos os níveis que você imaginar. Eu contratei já muitas e muitas e muitas pessoas. Na minha vida executiva, eu não tenho exemplo de uma pessoa que foi demitida só pela técnica. Sempre está no comportamento. E não tem a ver com o nível de escolaridade. A pessoa ser boa ou não também, isso é outro mito. Uma das transformações que eu fiz uma vez foi num call center. Aliás, eu ganhei um prêmio em Chicago, fui representar o Brasil como o melhor call center do Brasil, num mercado que as pessoas, na época, falavam que era impossível ter engajamento e baixo turnover em call center, porque as pessoas trocavam de salário por R$50. Estou falando do call center que se assemelha a muitos negócios hoje que tem uma mão de obra de baixo nível escolar. Mas a gestão e a liderança faz a diferença, viu, Jorge? A hora de você contratar gente sênior, você vai ter que olhar, tomar essa decisão olhando o que você tem hoje, aonde você quer chegar. Sem essas pessoas sênior, você chega onde você quer chegar? Essa é uma boa métrica para você tomar a decisão. E Obrigado. você trazer uma pessoa sênior, não necessariamente também, ela pode ser super bem formada, ter uma mega experiência, mas não se adaptar à cultura da sua empresa, se hoje ela não for gerenciada a cultura da sua empresa. Talento não quer trabalhar em cultura disfuncional, hein? Anota isso. Talento
Gente boa quer o discurso alinhado à prática, que é o líder do dito e feito. Por isso que eu me especializei nesses 3 temas, porque não existe cultura saudável sem liderança e sem uma base protagonista. O tema de protagonismo é o único tema que eu dou para qualquer nível hierárquico nas empresas, porque ele faz toda a diferença. Fala, Dilonei. Olá, pessoal. Alisson, você está aí, meu querido? Não te vi, queria que você tivesse aberto a câmera. Um beijo para você. Fala, Dilonei. Olá, pessoal. Ô, Carla, eu tenho aqui uma dúvida, né? Eu dentro das minhas percepções, eu vejo que toda cultura tem um valor, mas nem todo valor tem a cultura, né? Que eu vejo que o valor não é aquilo que a pessoa gosta, é aquilo que a pessoa prioriza nas suas ações inconscientes. E eu comecei a ser mais assertivo na contratação quando eu comecei a perceber que eu tinha que contratar pessoas que estavam alinhado com a cultura que eu queria, alinhado em seus valores. Porque implantar valores, aí que vem a dúvida. Valor não é uma coisa de DNA, não é uma coisa que... Essa é uma dúvida, porque eu falo, poxa, quando a gente é assertivo na contratação, é quando a gente contrata a pessoa que tem o valor para aquele determinado cargo que a gente quer. Exemplo, eu quero uma pessoa caprichosa, organizada para esse cargo e que também esteja alinhado com a cultura. Quando você alinha isso, é mais assertivo. Eu tenho essa dúvida desse valor que ou ele é implantado ou ele já vem já no DNA. Então, todo mundo, lembra que todo mundo vai chegar com um valor. Nós todos aqui temos valores morais, mas tem o valor e tem o comportamento. A empresa precisa ter um conjunto de valores e os comportamentos que são semelhantes, que é o depara, né? Que tangibilizam esses valores para você ter a sua cultura. Agora, quando você escolhe uma pessoa para contratar, que você quer que ela seja, por exemplo, organizada, isso pode estar no âmbito de valor, mas pode estar no âmbito do comportamento. E a empresa pode mudar valor? Pode. Pode, porque eu posso evoluir. A gente, como ser humano, pode. Quando eu era funcionária, a minha hierarquia de valores tinha no topo liberdade. Eu não aceitava proposta de emprego pela minha característica. Eu sempre fui aquele tipo de profissional, missão dada é missão cumprida. Então, não vem ficar no meu cangote. Eu prezo por liberdade, eu sou muito sênior, criativa, estratégica. E então, liberdade estava no topo da minha hierarquia de valores. Quando eu deixei de ser executiva, eu tirei. Eu não ia escolher mais um chefe, eu estava escolhendo as empresas, mas tem valores na minha empresa, eu já demiti cliente, Dilonei. Eu demiti há 2 anos atrás, encerrei um contrato com um cliente que representava 30% do meu resultado do ano. Sabe o que é isso? Cultura na prática. Show. Obrigado. E depois eu vou trocar uma ideia com você. Respondeu. Eu estou com um projeto aí para São Paulo e eu quero trocar ideia com você, tá bom? Tá bom. Só ligar. Gente... Alguém tem mais... só a pergunta da... É Carolina, né? Carolina Santoianni. Eu respondi a pergunta dela, ela falou dos primeiros passos. No guia que eu deixei aqui no QR Code, tem ali orientações dos primeiros passos para dar. Tá? Eu exatamente deixei por isso. Mas o primeiro passo é onde eu quero chegar. O segundo, eu olho para a cultura que eu tenho hoje. Como as pessoas se comportam na minha empresa. Se elas continuarem se comportando da mesma forma, eu chego lá no meu objetivo futuro? Essas são as 2 primeiras. Depois eu vou olhar para a concorrência, eu vou olhar
para o recurso que eu tenho para investir, como o exemplo que eu dei aqui do Banco Real, que não tinha recurso para investir em tecnologia, foi se diferenciar pelo cliente, porque cultura é diferenciação. E aí ela me pergunta ainda aqui, a doutora Carolina, se meu negócio digital, a cultura deve ser mostrada, por exemplo, no Instagram. Primeiro, você tem que vivenciar, doutora Carolina, a cultura. Porque se você contar a cultura no Instagram e o seu colaborador agir de outra forma, quando o cliente vir aqui, ele vai achar que é propaganda enganosa. E se ele te contar isso, você agradece, porque o cliente normalmente não reclama, ele simplesmente vai embora. O cliente que reclama, a gente está dando consultoria de graça. Então, doutora Carolina, primeiro, viva a cultura da sua empresa. Quando ela estiver sendo vivenciada, aí você conta. Aliás, quando a sua cultura estiver sendo vivenciada, você não vai precisar contar a sua cultura. Os seus funcionários vão contar a cultura da sua empresa. Eu estou fazendo um diagnóstico numa empresa agora, de cultura, de um projeto de transformação que eu estou fazendo, e eu estou fazendo várias entrevistas com colaboradores, gente, e tem gente assim muito, muito, muito humilde. Então, eu, né, falo com todos, do dono, presidente, e esses humildes mesmo, gente que não terminou ainda o 2º grau, do interior da Bahia, assim, lugares bem distantes. Eles pesquisam já na internet o que estão falando da empresa, tá? Então, não é só talento exponencial, não. A gente vive um mundo novo, por isso que todas as empresas precisam adaptar, transformar a sua cultura ou passar a gerenciar a partir de hoje, porque você tem uma cultura, provavelmente só você não está gerenciando ela. E tem forma para isso. Tá? É isso, deu nosso horário. Deu horário. Mas alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Alguém tem mais alguma pergunta? Só o Dilonei está com a mão levantada ali, mas acho que é da pergunta que ele fez, né? Eu assim... E a Patrícia? Não. Desculpa falar tanto, porque... Eu tenho que desligar com o meu celular. Eu vou desligar que o meu celular está com 1%. Tá? Então tá bom. Bom descanso aí. Tchau, Carlos. O Dilonei, agora é uma pergunta, porque o Dilonei provocou algo que eu não compreendi a sua resposta. A pergunta dele eu entendi. Ele falou que contrata pelos valores, mas se eu sou a líder e coloco os valores de cuidar dos meus funcionários, de cuidar das pessoas, como é que eu vou contratar pensando nisso? Escolher uma pessoa pensando nisso, se é eu que vou colocar a cultura, estabelecer a cultura, entendeu? Como é que eu vou contratar um funcionário pensando no valor da empresa? Você precisa saber se ele se adapta a esse valor. Por exemplo, se essa pessoa está entrando hoje para a sua empresa e um dia ela vai virar líder, se ela não tem um valor de cuidar, ela não vai poder ser líder na sua empresa. E na entrevista você investiga isso. Então, por isso que tem técnica para contratar. Contratar hoje, o que se fala hoje é contratar por fit cultural. Poucas pessoas sabem fazer isso, mas tem método. Eu tenho lá um curso para isso que eu ensino, e eu ensino isso para os meus clientes. Mas só que você só vai conseguir contratar alinhado à cultura da sua empresa se você souber falar qual é a cultura da sua empresa e souber investigar. Só para dar uma estratégia aqui para vocês, não fica, você falou que não fica presa no currículo, e é isso mesmo, porque o currículo, gente, eu falo currículo e lápide, só tem coisa boa escrito. Alguém já viu uma lápide escrito "Jaz aqui um vagabundo"? Não, eu nem abro o currículo. Currículo também. Então, não é o currículo que você vai ter que perguntar o que está no currículo, pergunta o que não está no currículo. Para isso, tem que se preparar. Por isso que tem método e tem passo a passo. Eu tenho 7 passos para você contratar. Você tem tudo, Carla. Você tem tudo, Carla. Eu fui RH, né, Patrícia? Eu fui diretora de RH e eu tenho uma consultoria hoje, além de mentorar, e são muitos anos, né? Eu falo que esse é um trabalho com muita dedicação, são muitos anos. Hoje em dia está cheio de cambista de conhecimento na internet, né?
aprendeu, fez cultura na empresa do pai e acha que sabe de cultura. Sabe porra nenhuma. Vai fazer cultura em empresas de segmentos diferentes e mercados diferentes, tamanhos diferentes. Aí sim, depois que você fizer algumas transformações, você vai falar para mim que você sabe fazer cultura. Eita. E liderança, a mesma coisa. Porque cada negócio é uma coisa, é um bicho diferente, né? E tem muitas sutilezas. Eu vou numa empresa, por exemplo, eu vou olhar banheiro de funcionário. A cultura está lá no banheiro. Eita, vou ficar na minha, tá bom. Obrigada, foi maravilhoso. Meu Deus do céu, obrigada. Que bom, gente. Obrigada. Olha, dá para ficar um restinho de ano, porque daí essas coisas vão se intercalando, né? Aí eu vou juntando cultura, negócio, resultado, estratégia, mercado, cliente. Acho que essa é uma coisa legal, porque como eu trabalhei em marketing estratégico muitos anos, né, e banco, empresas assim, e depois eu fui para RH, mas sempre trabalhando com transformação e com cultura. E com estratégia, com marketing, com liderança, e fazendo muito resultado, né? Eu gosto de fazer resultado, gosto de case, e tem um monte aí na minha história para contar. É isso, Show de bola. Show de bola, espetacular. Muito bom mesmo. Né, pessoal? Bom, é isso. Só agradecer você, Carla. Só agradecer aí que foi espetacular a mentoria. Acho que o pessoal aí adorou, com certeza. Obrigada a todos. Parabéns para quem ficou aqui até o final, porque é um conhecimento muito rico mesmo, gente. Muito rico. Vocês não têm ideia quanta técnica, quanto estudo, né, do que tem aí, tem nesse conhecimento. E o material que eu montei para vocês também tem ali uma sequência, tem umas perguntas ali para vocês darem os primeiros passos, viu, doutora Carolina? E para todos vocês. Muito bom. Tá bom, Celso? Se alguém não conseguiu acessar, daí você me fala, eu te mando o QR Code, enfim, se alguém tiver dificuldade. Tá joia, combinado então. Tá? Então tá bom. Obrigado, pessoal. Deixa eu só falar uma coisa antes de desligar. Claro. Ó, Patrícia, e vocês que ficaram, vá à luta, metodologia minha de liderança, exercícios práticos para vocês se tornarem um líder melhor. E na última ponta da estrela da metodologia, eu falo mais sobre gestão da cultura também. Eu já ia comprar, já ia ler agora para quarta-feira, ficar craque. A gente quarta-feira, né? Tá confirmado quarta, viu? Tá, aquele dia a consulta demorou mesmo por causa dos meus filhos, mas tá certo agora. Tá tranquila, acontece. Gente, beijo para vocês, ótima semana, excelente mentoria, e aproveitem, suguem os mentores, suguem, porque vocês vão ter muita coisa para as empresas de vocês, e a gente se encontra aí nos próximos encontros do êxito. Show de bola, então. Obrigado, pessoal. Bom descanso. Até a próxima segunda, então, né? Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo gente. no Obrigado. coração Boa de noite. todo mundo. Tchau. Bom descanso aí para todo mundo. Tchau, tchau.